fechar? Podemos ser juntos? Vamos lá? Pode ver. Aqueles dias, Ezequias adoeceu com enfermidade mortal. Ele, profeta Isaías, junto a nós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, pois morrerás e não viverás. Amém. Foi o quê? Vamos juntos compartilhar. Foi o quê? Aí que eu começo. O que nós vamos pensar nessa manhã? O que significaria colocar em ordem a nossa casa? Eu gostaria que vocês compartilhassem também. Tem 3 coisas que eu queria acrescentar para vocês aqui. Para a gente começar o estudo. 3 coisas que são fontes de sofrimento do homem, da humanidade. Primeiro, nós não temos controle sobre nada. Que estranho! Eu não tenho controle sobre a realidade. Sol, chuva, temperatura, todo. Não temos controle. Esse é um sofrimento. O segundo sofrimento do homem é que ele é físico, envelhece. Hoje está pegando, igual eu subi aí no recreio lá da Taquara, até no recreio a pé 4h30, hoje talvez eu ande até o Rio de São Paulo de uma vez. Reconheço que não tem um limite, eu perdi isso, ou seja, eu não tenho controle sobre isso. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é que o outro sofrimento, que eu chamo de sofrimento mesmo, é lidar com o outro, a família. Não é fácil viver junto. Então é na família que surge o quê? A inveja. É na família que existe a homofobia. É na família que as contendas, as porfias. É na família que há uma disputa. Mas na família também tem coisa boa. Depende do lugar que se ocupa a esposa e o esposo. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa importante, falando com os pais. Mas antes de falar com os pais, eu preciso trazer uma estrutura de maneira tal que o meu lugar como pai, o meu lugar como mãe. Eu estava falando com o pessoal ali, me surpreendi quando eu disse que todo filho nasce sem pai. Os pais ficam irados. Como que é isso? Porque até a fase oral, quem identifica a mãe que diz que é o pai. Nós, os pais, é muito engraçado, muito bebê fica assim, está falando papai, não está falando nada, está cochichando. Mas porque a mãe constrói a ideia de quem? Do pai. Aonde que ela coloca o pai? Vai fazer diferença no convívio familiar. Aonde que o senhor ocupa? Qual o seu espaço como pai e mãe? Vai depender dessa relação. E eu quero continuar conversando, mexer aqui, que para que essas coisas aconteçam, a gente tem que construir um altar primeiro. Por que você está falando isso? Não vamos entrar no... Tem a estrutura da casa. A primeira coisa é organizar o altar. Fica complicado, porque o altar ele começa a fazer a estrutura familiar. Jesus diz assim: deixa tua porta e bate. Se alguém ouvir, eu não gosto dessa palavra ouvir, escutar. Ouvir entra aqui, entrando, sai aqui. Agora, escutar é investigar, desvendar e entender. Então, quando Jesus fala assim, deixe sua porta e bate, se alguém ao escutar, pode abrir, eu entrarei com ele e ele comigo. Ou seja, a primeira base da família, Jesus tem que fazer parte da nossa casa. Pode ter bens, pode ter dinheiro, pode ter trabalho legal, mas faltou Jesus, faltou. Mas que a gente queira trazer toda uma estrutura religiosa, sei lá como as pessoas usam, de bem-estar, sem Jesus não acontece nada. Então, qual é o lugar do casal? Qual é o lugar da família? O altar. Por que o altar? Porque lá é que você coloca a demanda da casa. Amém? Amém. Tudo bem até agora? Eis que tua porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta.
Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição, além de sua vontade, não tem tempo ouvido. Escutar é uma ação que depende da sua vontade de prestar atenção e tentar entender e compreender e refletir, depois tomar uma decisão. Isso é fazer o altar em casa. E a gente comete alguns erros. Como que eu gostaria que a minha casa, meus filhos, que na mesa de cristão, eu reúno com a minha esposa no estudo orar. Então a gente tem coisa. E querendo ou não, ele vai perceber que falta alguma coisa. Meu pai é crente, minha mãe é crente, uma bênção. Mas meu pai mora, minha mãe não mora, minha mãe não chama para orar. Né? Então, comece a olhar isso com carinho, que eu vou trazer para vocês uma situação aqui agora. Outra coisa que precisa ser entendida para a gente começar o estudo é definir os papéis de cada um. Qual o papel da mãe? Qual o papel do pai? Eu queria mexer com vocês agora é o seguinte. A fase oral, por que eu trago toda a problemática da família hoje na base da infância? Os atendimentos que nós fazemos, 70% deles está envolvido na infância agora. E a gente começa a levantar a história dos pais e vamos percebendo que na clínica a pessoa chega e diz, eu trouxe meu filho para ser atendido. O que ele tem? Ele é agressivo. Tem um teste que a gente faz, que chama HTT. É uma casa, uma pessoa e uma árvore. E aí a gente pega a criança, por exemplo, ele é bebezinho ainda, mas a partir de 6 anos, você pega, eu não preciso saber como vocês dois são. Basta um HTT dos seus filhos, você vê como é que está. Olha que coisa louca, cara. Coisa louca, né? Então o que eu pego o papel, entrego para o menino, ou a menina, e falo assim, desenha a casa. Ela desenha a casa. Desenha uma árvore. Agora coloque a sua família dentro da sua casa. Às vezes não tem ninguém dentro de casa. Às vezes o pai e a mãe estão dentro de casa e ele está onde? Fora da casa. Como que ele sente? Ele expressa isso de uma forma inconsciente daquilo que ele está sofrendo por ele não ser participante do todo. Então o HTP ele consegue trazer para nós a história do casal. Como do casal? Aí essa senhora levou o menino, testamentinho. Olha o menino. Senhor, eu queria trazê-lo aqui, porque ele está muito agressivo. Ele na escola ele bate nos outros, né? Ele agride todo mundo na escola. Eu não sei o que tem. Eu faço de tudo por ele. E aí, eu sentei com ele e falei assim, desenhe aqui sua casinha. Mamãe e papai, meu irmão, eu fiquei impressionado, ele colocou a luva de boxe tamanho e uma luva de boxe do pai. Aí eu virei e falei, mas o que é isso aqui que ele passar para mim? Só na briga? Não, gente, sabe o que ele falou? Mamãe, eu não vou falar a linguagem que ele usou. Mamãe, meu pai, todo dia está na porrada. Que isso, menino? Que injusto. Bate em mim, a senhora bate em mim também. Construção. Então eu queria hoje trabalhar com isso aqui para vocês verem que é a importância do lugar do pai e da mãe. Nessa fase é muito difícil. Por exemplo, a menina, quem tem menina aí? Meu Jesus. Qual a idade dela? Oh, Jesus de Nazaré. Qual a idade dela? 6, não parece que 6. Tem tempestade aí. Qual? 2 anos. Ai, a maravilha. Mas não tá, ainda não sabe. Não sabe nada ainda. E mais ou menos. Ainda está no bico. O biquinho ainda é o café dela. Quando ela descobrir que o bico não substitui pai e mãe,
você vai ver que vai querer dormir no meio, você doido. Vai ficar pirracendo, já está pirracendo, né? Já está aqueles gritos estranhos. Aquela assistência, né? Mas até agora não sei eu tenho controle. Então os pais têm o privilégio dos ovos. O objeto do amor da menina não é a mãe, é o pai. Como que isso é identificado? Inconscientemente, a menina vê o pai, a mãe, como uma ameaça para ela. Por quê? O objeto de afeto dela é o pai. E ama o mesmo homem que a mãe ama, de um olhar. Só que acontece o seguinte, quando chega na fase falha, 6 anos para 7 anos, é o que a gente chama do limite, é o castramento do falo, ou seja, quando não tem um limite, até 6 anos, se não tiver, minha filha, pode fazer o que você quiser depois que acabou, porque é a data que fixa o limite, ou seja, minha mãe pertence ao meu pai, é dele. Então, para eu ser amado do meu pai, eu vou parecer com a minha mãe. Se identifica com a mãe. Então, a menina identifica com a mãe para ser amada pelo pai. Olha que coisa interessante. Portanto, nota-se que a menina, alguém fala assim, tem coisas que as crianças, a menina, quando eu casar, vou casar com um homem igual ao meu pai. Então, é uma ilusãozinha que tem, mas é uma verdade. A menina projeta no futuro o pai. Porque ele é o representante. Quando a gente fala pai, a gente tem que entender que é aquele cara que não é o pai, é aquele que está presente. Aquele que para de estudar. E uma das falhas que a gente está tendo aqui, uma dinâmica, que uma honra nossa, que nós não estudamos nossos filhos. Nós fazemos tudo, nós damos tudo para os nossos filhos. Dá dinheiro, dá carro, dá bicicleta, celular, de tanto que é uma desgraça. Um lado é bom, outro lado é muito bonito. O mal de Alzheimer e outras coisas mais que estão acontecendo agora. Eu assustei com um garoto de 26 anos com mal de Alzheimer. Então a gente fica surpreso, como é que pode? Celularzinho. É mais fácil aquela babá, usar aquela babá para o bebê, do que você cuidar do bebê. Né? Então, o menino já é o contrário. O menino vê o pai como ameaça. Quando chega a 6 para 7 anos, ele entende que o pai pertence a quem? A mãe. O que ele faz? Identifica o pai para ser amado pela mãe. Se houver esse livro, eles não vai adiantar. Então, o lugar do pai, o lugar da mãe é importante. Ok? Tudo bem agora? Deu para entender? Legal? Então, por aí. Então, a partir do momento que a gente entende que o lugar mais difícil para viver dentro de casa, mas o nosso papel é mais importante, que tentar solucionar, resolver algumas coisas. Tá bom? Ok? Bom, estou com pegar a base bíblica para vocês ficarem muito mais resultado bíblico que na área científica, né? Por exemplo, qual o lugar do marido em casa? Alguém pode falar? Provedor. Você sabe que tem uma coisa que nós os homens não percebemos? Que é submissão? Alguém sabe aqui? E aí tem que ter um negócio. A gente pensa assim, a mulher de Deus é a mulher submissa. Só que as pessoas não entenderam. Eu quando cheguei aqui que eu vi a igreja, eu fiquei maravilhado. Bonitinha a igreja, arrumadinha. Já tudo bonitinho aqui se contar, mas quem está sustentando essa igreja? Que está embaixo. É o alicerce. Então a mulher é submissa. Porque o lar onde a mulher não sustentar é confuso. O sucesso da família depende do seu mulher, até porque o lugar dela é importante. Que a construção do afeto, do amparo, pode notar o sucesso de muitos homens, ou de todos os homens, depende muito do que a mulher, do tipo de mulher que ela tem. Então ela ocupa um lugar especial. E isso precisa ser passado para os filhos também, o lugar da mãe. E que muitas das vezes não tem. Tá? Uma outra coisa, o lugar do marido, o lugar da esposa. E aí eu quero mexer com vocês agora. Eles não vão gostar muito. Pega, por favor, Deuteronômio, é onde eu quero trabalhar.
6, verso 29, alguém pode ler para mim, por favor? É. 6, 5 a 9. Preste bem atenção, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho. Olha, presta bem atenção. E delas falarás assentado em tua casa. Presta atenção. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, que te serão um frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vocês entenderam isso? Qual é o papel do pai e mãe? É aqui que eu quero mexer hoje. Eu rodeio para mexer com vocês. Um lugar. O pai e mãe desenvolvem a salvação dos filhos. Discipular, disciplinar e educar. É a função do pai, não é da escola. Então, qual é o lugar do pai e da mãe? Ensinar a palavra. O sucesso dos seus filhos, o sucesso da tua família vai depender do contato. E ele está dizendo assim, ensina de dia, na mesa. Nem mesa tem hoje, não. Nem mesa a gente tem hoje. Porque a mesa é o seguro de comunhão, né? Você senta para conversar, nem isso a gente tem mais, cada um senta de um jeito, cada um de um lado, como né? Essa mesa aí é o lugar do repouso, o lugar onde as pessoas mantêm-se a comunhão. Então ele está dizendo assim, então quem é responsável espiritualmente pelos filhos? Os pais. Não é a igreja, é os pais. Então aonde começa a igreja? Em casa. Pastor, Oi. eu estou falando um ponto fundamental, porque na sociedade é assim, né? É muito nítido ver as crianças, quando os pais eles são presentes, ver como é que o comportamento ajuda na questão do conhecimento pedagógico. E a igreja é a mesma coisa, que você falou. Não tem como nós realizarmos alguma coisa, o senhor é pastor de igreja comigo, aqui no chão da igreja, se o alicerce não vier devidamente pavimentado. Mas é aí que questiona. Às vezes a gente se transfere para os outros. Eu vou contar, eu trouxe 3 casos de filho, a importância. E, por favor, entenda a fase. Quantos anos a menina tem? 6. Emocionalmente, se conhece ela? Eu trouxe para vocês hoje. Eu trouxe para vocês aqui. Vocês vão conhecer seus filhos. Fiz questão de trazer para vocês. Abençoar vocês com ele. Estudo das reações dos filhos. Qual a idade? Então, a partir do momento que vocês sabem que vocês são responsáveis por educar seus filhos, nós somos responsáveis por educar nossos filhos, então nós vamos começar a pensar no seguinte. Primeira coisa, conhecer nossos filhos. O rapaz falou para mim, meu filho tem alguma coisa errada. Quando tem uma acompanhamento de criança, a gente conversa com os pais, primeiro, seus pais com os filhos, como referência lá para. Não, o meu filho fala, não, quem tem que falar é o senhor. Mas ele está. Porque está passando por isso. Mas por quê? Não, como é que o menino vai estudar? Né? Então ela disse o seguinte, meu filho tem 7 anos. Entra no banheiro, fica 1 hora no banheiro. Isso é normal? Sai do banheiro, o
cabelo sequinho, e a mãe pergunta: você tomou banho? Tomei. Ué, você não lavou a cabeça? O que é isso? Às vezes demais de ver o filho manipulando os óculos de casa, como se fosse uma maldição. Por que ele fica lá dentro? Ele fica contemplando, porque uma das fases mais complicadas, que a gente chama de considera-se anormais, a primeira fase de conflito da criança, dos jovens, é aquela que eu sou normal, onde vem o bullying. Olha o seu filho com 6, 7 anos, como ele veste. A cueca fica do lado, o sapato do outro lado, o tênis jogado debaixo da cama, não gosta de tomar banho. Isso é normal? É normal, sim. Tem que ser orientado. Mas muitas coisas que acontecem com as crianças, a gente pensa que é normal. E essa fase agora, a primeira fase, que ele pergunta assim, sou normal? Ele vai deixando um monte de coisa que acontece com ele. Olhar, agora a menina não, a menina já é complicada. Gosta da idade, né? Já gosta de batonzinho, já vai mais arrumadinha, aos meninos não. Então, uma fase, eu coloquei isso para vocês. Coloquei aqui para vocês na primeira fase. Depois vocês acompanham direitinho lá e lê, calma. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar aqui uma coisa. Eu coloquei aqui os estágios dos adolescentes do seu cinema de criança, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Características mentais. Você vai gostar, viu, pedagogo? Tem um nível de concentração desde que o assunto lhe interessa. Se o assunto em casa há um interesse, você quer ver o interesse? Quantos, Luiz, você não pode falar nada não. Quantos flamenguistas tem aqui? Quem é flamenguista aí? Muito bem. Seu filho é flamenguista? É. E o que quer? Não. Você não pôs, já pôs a camisa do Flamengo nele? Não. A maioria de nós somos construídos. Se você perguntar assim, por que o Luiz, eu perguntei, por que você é flamenguista? Ninguém explica, mas é uma construção. Porque vê, é aquele momento que dá destaque. O Vasco, ninguém quer ser vascaíno, mas eu sempre conversando. Só eu que sou. Tem vascaíno aí? Parabéns, então, Tudo é fácil. o que interessa a ele, ele gosta. Quer uma outra característica dele? Eu estou falando uma parte do aspecto emocional. Diz assim, gosta de colecionar coisas. É o momento que os pais precisam explorar isso. Antigamente era não, aquelas figurinhas. Lembra? De futebol. Gostava. E diferente de hoje, que hoje eu não gosto mais. Gosta de quê? Eu me surpreendi com a mãe. Esse lado aí. Ela desperdiçada, meu filho agora está com 11 anos. Ele está entrando no banheiro das meninas na escola. Tem alguma coisa errada, né? Vamos conversar com ele. Porque ele se encaminha, né? A gente senta com a criança, tem determinadas funções que você pode falar, conversar direitinho, até também para não criar uma outra situação para a gente. E aí, eu deixei a irmãzinha dele mais velha um pouco lá na sala, com o celular na mão. E aí, eu estou vindo rindo. Estou conversando com a mãe e a menina lá fora. 11 anos, tá bem. Você sabe o que ele está assistindo? Não, não tem problema não. Eu controlo. Pode ir lá? Bota isso. Eu fico pornográfico.
as mães acham que é normal. Então você percebe? Você tem que estar atento aos seus filhos. Principalmente essa área emocional, a fragilidade, o bullying é exatamente isso. Mas tem pai que contribui com isso. Eu vi uma cena, também você deve ter visto, de um menino que chegou em casa com a nota 5,5. Achei isso interessante demais. Ele chegou em casa, já fez prova? Fiz prova, sim. Hoje foi avaliação na escola. É mesmo? Qual a nota? 5,5. O quê? Eu invisto em você. Eu como o melhor tênis para você. Você veste a melhor roupa. Eu dou o celular, te dou tudo. Você me decepcionar. Aí a mãe pegou a prova. Mas essa avaliação aqui é do pai. Eu falei, o quê? Não, que na escola eu pedi para avaliar o pai, tive o 5,5. E na hora que eu fui pensando, que nota meu filho daria? Essas coisas pequenas, gente, fazem diferença. E o perigo da gente, eu comentei com o pastor lá fora, às vezes a gente dá tudo para os filhos. Sabe o que é mais importante que a gente chama-se escuta. Eu fui no São Paulo, há uns anos atrás, dar uma palestra no Congresso, e a família não pôde ir. Eu estava falando sobre criança, falando dessa preocupação da escuta com os diferentes de ouvir. E aí, quando terminou a palestra, agradecimento por eles falar, querendo agradecer o eleitor, e nós trouxemos a família dele, eu caí duro, porque minha família estava no Rio, eu estava em Água de Vitória. Minha família, mas ela não pôde vir, porque eu tinha dado um time nova. Eles foram lá em casa e filmaram minha casa. O grupo de encontro foi lá, filmou minha família. Aí perguntou a minha esposa, como é que é o aluno? Estamos indo bem, temos nossos conflitos, mas dá para continuar vivendo. Ou você vai dar uma palestra, o cara perguntou a mulher em casa. E aí? É um negócio que mexe, mexe na gente, você não vê hoje, vai mexer com a gente. Porque a gente não está. A gente está sendo assim, a gente usa manejos para não encarar a conservidade. Porque a gente tem que encarar. E aí, perguntou ao Abraão, e aí? Como é que seu pai é? Ele, seu pai é legal. Ferrou o pai. Mas a menina, a Débora, 6 para 7 anos, essa fase, né? Perguntou, quem é? E o papai, Débora? Você gosta do papai? Ele disse, gosto, papai é legal. É. O que seu pai fez? O que você mais gosta que seu pai faz com você? Aí ela fez assim, pode falar? Ele só pela boca, né? Você imagina um pai, na frente da multidão da guerra. É o confronto que eu tenho. Quando você vê um pai reagindo de uma atitude com o outro menino, como você reage? Ou você também está fazendo a mesma coisa? E aí ele... Pode falar? Pode falar. O que ela vai falar? Mas eu lembrei de uma coisa. Eu comprei uma boneca para ela, desse tamanho. Minha esposa fez educação física, então eu comprei aquela boneca que corta toda. Fiquei 3 vezes batendo aqui. E dei para ela. E ela ficou vibrando. Papai querido, Eu falei, eu bati o peito, estufei o peito no canto assim, nossa, agora, vou ver a moral mesmo. Pensei que ela ia falar isso. Papai me deu uma boneca. Sabe o que é? É que papai às vezes não tem dinheiro. Ai, Deus. Todo mundo começou a rir. Papai às vezes não tem dinheiro. Sabe o que papai faz?
quando eu pôr a camisa da escola, eu disse, meu Deus, o pessoal pastor corrupto, corromperam o filho. Aí eu ponho a camisa da escola para não pagar, né, gente, passar. E nós vamos para o Barra Shopping. Duro, pastor, sem dinheiro. Chico, para que eu concluí? E todo mundo rindo, você imagina, né? Sem dinheiro não é novidade, né? O problema é que eu estava pondo a camisa da minha filha para minha filha não pagar. Não tinha dinheiro na escola. E aí, o que acontecia? O cara está filmando, queimando meu filme. O que é? Aí a gente vai lá para falar de escada rolante. A gente vai para a escada rolante, sobe e desce. Aí o papai falou, cuidado, eu tenho que a faca perto, está olhando, olha, mudou tudo. Olha lá, vamos mudar de volta, vamos mudar de escada. O cara, o filho de segurança, olhando, o cara está brincando com a menina, sobe e desce, eu mudava. Mas o que eu achei interessante, gente, o que marcou não foi o que eu dei, foi o meu momento com ela. Às vezes você faz tudo que eu fiz, mas você não tem tempo para ela. Como faz diferente um abraço? Uma palavra que está bonita, somente a menina é um negócio agarrado no pai. Vice-versa. Mas às vezes a gente não tem essa resposta. Então esse momento emocional dos filhos é muito complicado, porque uma palavra sua pode destruir seu filho. Comparar, estou deixando a área emocional, você vai em casa, você não lê a idade, você depois. Não comparar os filhos com outras pessoas. Não compare seu filho com ninguém. Também não vai dizer que seu filho é o melhor do mundo. Porque cria essa que a gente vê aí. Ama seu filho como ele é. Com as dificuldades, com a dor. Pode ser um aluno de nota 10, pode ser um aluno de nota 5, mas é filho. Então, às vezes, uma palavra do pai é tão poderosa que destrói. Nos casos que eu tenho de clínica, 70% estão ligados a palavras. Uma palavra destrói, gente. Vocês vão ver como é que funciona isso. Outra coisa que eu coloquei aqui para vocês é a dificuldade para participar das discussões. Se ele não tem um espaço, ele fala o quê? A gente pergunta alguma coisa para os filhos para comprar? Não. Ok. Leva o filho para ter opinião de você. Então, com o tempo, a gente vai entendendo, nós vamos criando uma grande barreira. Eu sempre falei isso. O índice para 16% aumentou o índice de terapia infantil. E outra coisa, criança, jovem, suicidado. Isso me assustou agora, mês passado, um garoto de 28 anos, passou todinho dentro do quarto. Eu estou com susto, eu estou acompanhando a mãe. Ele disse que não queria viver mais. Mas nós vamos pegar a história dele. Alguém viu a história do Kevin? Alguém já assistiu? Um garoto nos Estados Unidos que pegou cadeia perpétua. É uma história muito interessante. Nesse atrasado da Oeste tinha uma sala, não tem, né? Uma sala só por vidro. O médico com a minha senhora com 8 meses, fazendo uma pesquisa, o médico conversando com ela, e a gente está de fora assistindo, e de repente abre-se a porta, o bebê chupando o dedinho lá na barriguinha, à vontade, na relação simbiótica com a mamãe. O pai chega, devagarinho, fecha a porta, o pai fala assim, meu neném, aí. Começa a perceber isso. O bebê, a aceitação, o afeto, coisa que eu não consigo explicar para vocês. É complicado. O Kevin foi rejeitado no mundo. A mãe é profissional, o gato desprezou o menino, só quem conversava com o bebê era o papai. Ô, meu bebezinho bonitinho, gostoso.
Quando ele nasceu, ele não suportava a mãe não conseguia manter no colo, ele ia para o colo do pai. E aí o que aconteceu? Ele teve mais uma irmãzinha, que matou o pai e a irmã. 16 a 17 anos, e foi preso. E a mãe foi lá no presídio para falar com ele: o que você fez, irmão? A senhora sabe por quê. Meu Deus, como viver corretamente, a senhora sabe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. As palavras são igual. Que a gente pensa que a autoridade é machucar, porque você tem 3 formas de relacionar com seus filhos, né? Ou simbiose sádica, alguém sabe o que é isso? Não, eu comando, eu mando, o que eu disse está certo, acabou. Isso é relação simbiose sádica, aonde o outro simplesmente eu comando, eu que falo, eu que decido. Pai, eu que mando. Eu gosto dessa palavra, meu carro, minha casa. Isso é uma relação simbiose sádica. Se você é casado, tem uma família, nossa casa, nosso carro, nossa caneta, nosso neném. Então, você tem 3 formas de relacionar com casa. Ou você é sádico, ou nós somos sádicos, porque eu uso sempre as pessoas que é meu, que é do outro também é meu. Ou seja, como trazer isso para a família? Como é que vai ser essa experiência? Não tem tempo para ouvir? Mas tem uma outra relação simbiose chamada masoquista. Trata o filho como coitadinho. Misericórdia. Ah, tadinho. Eu estou com uma netinha em casa. Ah, meu Jesus. 1 ano e 6 meses. Vuvu. Já aprendeu, cara. Vuvu. Vovô. Tá. O que é? O que é? Ficou. Eu não consigo sair sem. O que é? Assim do lado. O que é? Quer andar. Ela quer andar. Está andando, quer sozinho. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu falei para minha filha: pai, mas ela é rir. Para. Começa não. Ela tem que passar por esse processo. Louvado seja Deus que ela pula, briga, fala, dá chute, fala. Glória a Deus, enquanto não pode. Vai machucar o Jesus da criança ali na mulher, vai lá. Filhos que não falam, que não andam. E o resto da vida não canta. Aprender a fazer isso. Então, primeiro passo. Qual o tipo de relação que eu tenho com o meu filho, né? Outra coisa que eu queria passar para vocês. Outra dificuldade. Coloquei aqui. Olha só. É estável, inconstante, clima emocional, chora, ri no mesmo tempo, vindo com raiva, tem palavras duras, grossas, são manifestações de que alguma coisa não está legal. Você vê seu filho fechado no quarto, abre a porta. O que houve? Um momento? Está calado demais? Não fala não, dá um abraço. O que houve? A gente entra em casa, o filho está lá, a gente passa por ele, nem bom dia, gente. Isso é o perigo. Eu não vou trazer esse relatório para vocês, que é o depoimento de filho, que você dá susto. Porque eu cometi muitas vezes também. E comento muitas vezes. Mas o meu papel como pai, eu preciso segurar a minha família e colocar em ordem, aprender o meu lugar, onde que eu cuido. Isso é importante. Ah, futuro, meu filho estudar na universidade. Toda essa manhã, eu estou tentando passar para vocês, eu estou vendo um monte de bicho aí, meu Deus do céu. Olha lá, lindo, levanta o celular, tá?
deixa eu brincar com os bonecos, depois ele cansa, fica invocado, escuta tudo para mim. Pisa na cabeça do boneco. Eu sinto no boneco. Não, eu conservo o boneco. Mas mais tarde eu vou dar uma quebrada. Um dia a mãe falou para mim, pastor, eu fico tão feliz que eu dei um presente para o meu filho. Ele cuida tão bem, olha, tem 2 anos, cuida direitinho, mas ele não quebrou. Ele guarda tudo direitinho. Falei, a senhora deu alguma coisa errada. Pega o martelo, dá o martelo, chega para quebrar as coisas. Por que quebrava? Porque ela, na hora que acabaram de ela guardava, porque ele era dela e meu dele. Aí ela corria, o que é isso? O brinquedo é da senhora. A senhora tinha um brinquedo pequeno, porque ele não brinca, a senhora que brinca. Então, às vezes, a gente é igual uma coleção, né? A gente compra as coisas, dá para o filho, mas guarda no armário. Eu vou guardar para conservar. Não é segredo. Usa o filho para o propósito próprio. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem uma menina, que eu acompanhei, até 16 anos de idade, ela não sabia guardar nada para ela. Tudo que você dava para ela dava para os outros. Você entendeu isso? Quando ela tinha 6 anos de idade, a mãe deu uma boneca para ela. Eu falei que ela pegou a boneca, levou a boneca. Ela ficou revoltada com a mãe e ligou para a dona da mãe da menina para trazer a bonequinha dela. A mãe bateu e você é muito egoísta. Você não sabe dividir as coisas. Vai deixar a boneca com ela. Pegou a boneca da filha e deu. Até 16 anos essa menina não sabia de nada. Tudo se dava nada. Que história, gente, que a gente tem que considerar. Mas foi uma atitude errada. Palavra burro, né? Ser burro. Você não tem jeito. E as esposas, às vezes, contribuem com isso. Você parece com seu pai, você parece com sua mãe. Você é igualzinho ao seu pai. Mas são colocações que machucam. Então, nessa manhã, eu vou deixar um espaço para vocês. Eu vou escolher aqui, tá? Quando vocês voltarem, cada um vai. Tem quantas pessoas tem aqui? Umas 15, Uns 20? Você pega depois 20 livros, deixa com eles para mim, por favor. A matéria está toda ali, tá? Aqui eu estou convocando. Mas ali você pode ver a idade do seu filho, a fase que ele está enfrentando. Você vai olhar assim, poxa, é meu filho mesmo, é minha filha. A menino, os comportamentos deles, o que acontece. Você vai ficar mais atento. E na volta a gente vai fazer vamos vivenciar uma situação que eu e você podem estar vivenciando esse caso. Casado, e 3 anos depois, estavam separados. Casados com 5, 3 anos. Qual o motivo da separação? A gente lá na igreja tem um consultório e tinha advogado, agora não temos mais. As pessoas para resolver algumas causas, aí o advogado, que era pedido, mas houve uma coisa da psicologia entrou lá. Não, vamos fazer uma SPA para que as pessoas estão com conflito e evitar divórcio. Como é que eu vou? Divórcio acontece, por favor, não entende? Não faço fundamento. Eu estou dizendo assim, a igreja tem um advogado para fazer divórcio, me perdoa, eu posso estar equivocado. Está legal, né? E aí ela chegou, muito bonita, chegou chorando, queria falar com o advogado. Aí o advogado não estava, eu falei, quer falar comigo? Não, o senhor é o quê? Eu falei, sou pastor. Ah não, o pastor não quer falar não. E deu logo a cortada. E foi no corredor da nossa casa e o esposo, rapaz bonito também, casal lindo, mês também se bancaram, tudo armadinho, separando. 3 anos de casado. E aí eu falei assim, ela ficou muito inquieta, eu pedi para no final, quer conversar comigo? O senhor é o quê? Eu sou pastor. Não é uma religião. Não, mas eu sou psicólogo. Ah,
Acho que eu vou desabafar. Aí entrou, sentou, aí com uma ira, que não é fácil, lidar com termos. Eu falei, por que você está separando? Vocês acreditam? Uma toalha de banho. Isso aqui já pediu lá no artigo. Uma toalha de banho, um casal se separando. E ela contou. Ela casou, está morando numa casa de 2 andares. Embaixo, cozinha, banheiro, cozinha, sala, e em cima, suíte. Ela chegava cedo do trabalho, pegava o chinelo, a cueca, a toalha, em cima da cama dele, na cama dele. Ele chegava, pegava o chinelo, pegava a cueca e largava a toalha na cama. E ela lá embaixo, fazendo as coisas. Aí ela queria gritar, amor, para ele terminar. Faz a toalha para mim. Ela subia, levava a toalha. Até nos primeiros meses, voltava de lua de mel. Vai no banheiro, ó, beleza, aproveitando a situação. Mas 3 anos carregando uma toalha. Então ela estava assim, ela contava que quando ele subia para tomar banho, ela parava tudo, vai pedir toalha, ele vai pedir toalha. Ela estava adoecendo. E aí, ela não aguentou. Eu falei, mas você falou com ele? Falei, não adianta. Eu posso falar com ele um pouquinho? Por mim, mas mal educada mesmo. Eu não estava entendendo. Eu falei, tá bom, deixa eu falar com ele. Aí ele chegou. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que você acha desse rapaz? O que você acha? A menina colocou lá na época, tem folgada, a culpa disso é a mãe dele. Coitado. Ele é muito abusado, ele é aproveitador. O que você pensa? Quando você vê um caso desse, aonde um homem, 3 anos, não é capaz de pegar uma toalha na cama para tomar um banho, tirar a mulher lá de baixo, fazendo as coisas do bicho, para trazer uma toalha no banho dele. O que você dá? Quer ser cuidado. Hã? Ele quer ser cuidado. Quer ser cuidado. Bom, o que você dá? Mulher que gosta de falar, fala, Bernardo! Acho que ele tem algum transtorno. Esse que é seu Algum esquecimento transtorno. Tem alguma coisa fora, tem um parafuso fora. Tá bom. O que você quer falar mais? Eu acho assim, como você falou no início ali, né? Essa relação homem, menino com a mãe, né? Vai ter esse vínculo. Então, tem algumas famílias, inclusive a minha convivência foi essa. Minha mãe era aquela do lar que fazia todas essas coisas pra gente. Todas as coisas. Eu acabava de almoçar, eu colocava o prato no chão. Tá, o barulho do prato ela vinha buscar o prato na mão. Era dessa forma. Um galalau trabalhando, sendo militar, o corpo de lavagem também cortava o bifinho para mim. Isso aí. Aí, como no casamento, é um choque de realidade. Mas aí, é aí que entra outra questão. O homem é diferencial do menino. O homem precisa entender que aquele vínculo com a mãe foi cortado e agora ele precisa ter uma concordância junto com a esposa. Existem coisas que a esposa irá fazer de bom grado e existem coisas que a esposa não irá fazer. Então aí tem que ter essa concordância e o rapaz tem um bom senso, né? Se ele está incomodando a esposa, é óbvio, a esposa está embaixo trabalhando, fazendo as coisas. Ele foi tomar o banho dele, ela já está se doando, né? Trabalhando lá embaixo. É óbvio que ele tem que ficar chamando para subir e levar a toalha, ele tem que levar a toalha. Então, essa concordância no casamento, eu acho que ele é fundamental para o casamento dar certo. Eu mudei 90% de todas as minhas atitudes entrando em concordância com a minha esposa. E hoje vivemos bem, graças a Deus, por causa disso. Uma via de mão dupla, né? Eu me esforço fazendo aquilo que ela acha bom e ela se esforça fazendo aquilo que eu acho bom. Então eu vejo dessa forma. Então você percebe, sempre tem alguma coisa ligada à mãe. Tem que alguém quer falar mais? Vai falar, Mariana? Fala. Falar da aliança.
Pode falar, gente. Olha só, isso é o de dentro do cabelo. É o não falar é que gera grande problema. É o não falar que gera. De repente, vai ser diferente do pessoal. De repente, ele tem alguma coisa de ser esquecido, ficar sozinho. Então, ficou aquele silêncio ali no ambiente, ele não está escutando a esposa embaixo e ele sempre usa isso para poder ter alguém ali mais próximo dele ali. Carência. Não é da carência, aquele tempo de esquecimento, de estar sozinho no local. Às vezes ele foi com calma. Ah, não gosto de ficar sozinho. Como é que é? Quem falou aí? Quem falou aí agora? Salsicha, né? Salsicha. Porque pode ser que a pessoa pode ter Algum trauma de ficar sozinho. de ter aquele coisa de estar sozinho, de ficar sozinho, esquecido, e ele usa isso como um jeito de saber que tem alguém junto com ele no local. Fala. Eu vou dar um pitaco também. Pode dar. Meu exemplo. Eu tenho um filho de 30 e poucos anos, já casado 2 vezes. Um filho de cada esposa. E hoje ele mora comigo. A minha esposa está viajando, foi para Paraíba visitar a mãe dela que está em Chile. Está eu e ele só em casa. Mas a nossa convivência anterior, nesses anos todos, chegou um dia que minha esposa chegou a falar assim: eu vou fazer um exame de DNA para provar que ele é teu filho. A minha esposa falou isso para mim. Mas sabe por Estão quê? vendo, gente? Histórias, histórias. Por causa do protecionismo dela em cima de um cara barbado. Eu trabalho isso com ela, eu falo para ela, deixa ele se virar, deixa ele quebrar a cara também em termos, para que ele possa aprender, senão ele não vai aprender. Ela até falou isso com o pastor na viagem de lá para cá. Ela chegou a falar isso para mim. Parece que ele não é teu filho. Mas às vezes a mulher, como mãe, ela não entende isso. Eu até entendo, ela perdoa por causa de traumas que o pastor sabe muito bem. Nós perdemos um filho. Então, nessa perda do filho, ela transferiu, e esse filho nasceu depois. Ela transferiu todo aquele sentimento de perda para proteger esse filho. Ela não soube trabalhar, entendeu? Exatamente. Nem cristão nós éramos ainda. Éramos cristãos, sim, católicos, mas sabe como é que é a religião, né? Infelizmente, a gente não tem aquele discernimento usado da palavra. Então eu tentava, até hoje, eu tento assim passar para ela que não pode ser também tipo uma galinha, tem que deixar também para quando o gavião subir, ele saber fugir. Enfim, essas situações de pai, mãe, filho. A mãe é uterina, né? É. A mãe, o filho pode ter 100 anos que ela fala que é bebê dela. E quando a Bíblia diz deixará pai e mãe unir, ou seja, vínculo emocional com a família de origem, gera grandes conflitos por causa disso. Bom, eu chamei ele. Não vou falar o nome dele não, porque eu não simbólico. Mas Cheguei, desculpa, falei pastor, com ele. o casal que o senhor estava falando aí depois o senhor deu. Aí eu chamei ele para conversar com ele. Aí ele entrou, com licença, uma dama estava lá. Falei, filho, o que está vendo? Não, essa mulher quer separar de mim. Falei, por quê? Toalha de banho. Mas por que você não pega a toalha? Gente, com um papo da experiência de psicólogo, porque você pensa que sabe tudo, você não sabe nada. Aí ele falou, eu não consigo pegar a toalha. A gente não ri, na cabeça da gente, dá um pânico. Ele não consegue pegar uma toalha de banho, que cai na cama, atravessa, no quarto, vai lá e pega. Aí eu retorno à família de origem. Com quem você foi criado? Eu
pai eu não conheci. Eu tinha conta de 3 anos, meu pai faleceu, eu era bebê. E sua mãe? Preciso falar dela? Pois bem, se eu não quiser falar, então quem criou você? Meus avós. Aí, tá vendo por isso? Voltei no ato falho. Tem a mãe está. E a mãe? Ele chegava, ele falava o fim, eu repetia. Não quero falar dela, quero esquecê-la. Ela é viva? Não sei. Eu fui abandonado por ela. Ela te abandonou. Você tinha quantos anos? 6 para 7. Como foi, você sabe? Lembra? Eu estava tomando banho. Ela chegou, colocou a toalha em cima do... Olha, gente, que coisa. Colocou a toalha em cima do corrimão. E ó, fui. Foi embora. Abandonou o filho tomando banho. Então, quando ele entrava no banheiro para tomar banho, a toalha era um cinto de segurança, ele com medo de ser abandonado de novo. Como explicar isso, gente? Então tem coisas que eu reajo que eu não sei explicar porquê. Eu tinha mania de bater porta. Eu ficava com raiva, batia a porta. Depois quem fazia isso era meu pai. Nós somos construídos, o outro nos constrói, nós só investimos para do outro. Eu só passei a investir porque investiu no outro que disse que eu sou Haroldo. Agora me deram o nome, eu não pedi, nasci no Brasil, eu não queria, não sei onde eu queria nascer, não sei se eu devia nascer homem ou mulher, não interessa. Mas eles definiram o que eu deveria ser. E quando você reage contra o oposto, as pessoas acham que você não presta. Você não é obrigado a aceitar uma carta. Então, gente, a infância é um negócio que tem que olhar para os meninos. Você deixa, cara. Eu fico triste que um dia a igreja do pastor falou assim, comentar aqui detalhe, eu não gostei, eu falo mesmo, a mãe dessa menina está aí? Aqui é a igreja. Eu saí embora da igreja na hora. A igreja tem um monte de família minha. Eu não levantei por educação, porque eu não era de lá. Mas eu fiquei triste, a mãe dessa menina não está aí. Não, eu quero tirar a mãe dessa. Como é que você vai segurar? Como é que amarra uma criança? Por isso que essas crianças chegam na igreja, ao invés de ser lugar de bênção, lugar de tortura. Como é que uma criança vai ficar 2 horas sentada no banco, você nem remou você aguentando que hora? Também quando o pastor está falando um monte de coisa também não tem nada a ver. Você fica querendo levantar, fica, mas mexe o corpo para lá, mexe para lá. Porque tem limite, não limite 6, 7 anos. Você tem que arrumar um bebê com uma criança, aí você ofender a pessoa. Aí você ia lá na minha igreja, você ia encontrar uma mãe valentona e não, o senhor tem que tomar cuidado. Então, gente, essa manhã, valoriza esse momento dos seus filhos. Vou deixar 3 toques para ele terminar aqui. Dê um tempo aos seus filhos. Faça pipoca. A gente vai para o cinema gastar dinheiro. Faça pipoca em casa. Faz a bagunça, faz piquenique em casa. Olha o que essa menina falou. Qual o seu maior desejo em relação ao seu pai, que você mais deseja dele? Um dia sair de mão dada com ele na praia. Eu tenho hora que eu fico olhando, eu assisto, eu vejo os depoimentos das crianças, eu fico apavorado. Coisa simples. E também tem esposa também que questiona. O maior sonho de uma senhora é um dia de choque com o marido, casado 40 anos. Nunca foi. Você fala assim, isso é bobeira. Bobeira não, isso é importante.
um casal. Ela tinha mania de colecionar coisas. Vou usar o nome do filme. Ela falou assim, falou para ele assim, por que você fica guardando coisa antiga? Guardando essas coisas. Ela falou, a única coisa que eu não consegui guardar foi você. Você não me dá atenção. Então ela transferia essa coisa. A gente tem coisa que a gente fica dentro da televisão porque a gente não tem tempo de estar em casa. Gente, para o futebol é uma bênção na vida das pessoas. Gostam, cada um gosta. Mas não dedique o futebol mais do que a sua família, porque o futebol está aí direto e a sua família está indo embora. Agora, quando você chegar à minha idade, 73 já, você vai falar, pô, perdi um pouquinho de idade. Tem coisa que eu luto hoje, eu estou voltando aqui, né? Sair de mão dada, conversar, porque meu pastor fica envolvido com um monte de coisa, mas acaba esquecendo a família dele. Igreja tem um monte, a família dele Outro depoimento de um garotinho. No meu aniversário, que eu quero, não é brinquedo, não é carro, não é caminhão, ele falando. Só queria um beijo do meu pai. Só que bobeira, assim, você fala, mas que bobeira, o psicólogo não tem, faz parte da história de cada um. Eu tenho um filho, tenho uma marca aqui, vou passar a mão aqui, tá bem levadinho. Toda vez que eu lembro dessa ferida, me dá alegria, me dá gozo. Eu caí em cima do arame farpado quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu ponho a mão aqui, eu fico feliz. Como é que a dor pode me gerar felicidade? Estranho, né? Que é a única vez que eu lembro da minha mãe. E minha mãe morreu, eu tinha 7 anos. Eu caí em cima do arame farpado, ela me recolheu, me acolheu. Eu não lembro mais da minha mãe, não tenho mais da minha mãe e meu pai. Eu dormi 16 anos na rua. Eu não lembro dos meus pais. Mas isso que me dá prazer. Então, essas coisas que eu e você hoje jogamos fora, você vai arrepender mais tarde. Eu estou dizendo isso de coração para vocês. Que vocês têm hoje uma família, zela. Não abra mão desses valores para que você. Amém?